O confronto decisivo contra Ifrit, o chefe do Ninho do Dragão de Fogo, atinge seu ápice. O protagonista está exausto, mas mantém a determinação necessária para encerrar a batalha contra o poderoso monstro de nível 409, que domina o ambiente vulcânico com sua presença intimidadora. A luta torna-se brutal e frenética. O protagonista desfere golpes precisos, enquanto Ifrit responde com chamas avassaladoras que consomem o ar. Ambos os combatentes levam seus limites ao extremo, trocando ataques perigosos sob o calor insuportável que emana do ninho. Em um momento crítico, a aliada do protagonista grita para que ele utilize a espada lendária. Ao empunhá-la, ele sente o poder da arma forjada para o Rei Barad, percebendo que sua capacidade de aumentar drasticamente o dano de gelo é a chave para derrotar o monstro de fogo. Com a habilidade Flor de Gelo ativada, o protagonista avança com precisão. O golpe gélido corta as chamas de Ifrit, superando a resistência do monstro e finalizando a batalha. O sistema confirma a derrota do chefe, deixando o protagonista exausto e caído no chão do ninho. A vitória, contudo, desencadeia um novo perigo. Ifrit começa a se autodestruir em uma tentativa desesperada de levar seu oponente consigo. O protagonista e sua aliada observam a explosão iminente, sem saber como escapar da destruição total que consome o ambiente ao redor. Em meio ao caos, o Rei Barad ordena que o forasteiro se afaste para salvar a própria vida. Ignorando o perigo, o protagonista decide intervir para resgatar o monarca, ativando uma armadura mágica protetora, uma habilidade especial de sua classe, que o blinda contra as chamas intensas da explosão. O Rei Barad, consumido pela culpa pela morte de seu filho, insiste que o protagonista se retire e o abandone. O ferreiro, porém, recusa-se a deixá-lo, confrontando a dor profunda e a paralisia emocional que impedem o monarca de reagir diante da tragédia pessoal. Para sensibilizar o rei, o protagonista revela sua própria angústia ao ver o pai em coma. Ele argumenta que a vida, mesmo frágil, é preciosa e merece ser preservada, tocando o coração do monarca e trazendo uma breve paz ao momento de desespero. Reconhecendo a verdade nas palavras do protagonista, o Rei Barad decide seguir em frente. Eles se preparam para sair do ninho, mas o ferreiro, exausto pelo esforço extremo, recebe uma notificação do sistema indicando que será desconectado do jogo imediatamente. O Rei Barad, grato, reflete sobre como aquele jovem o salvou da escuridão. Enquanto o protagonista perde a consciência devido ao esgotamento, o monarca o ampara prontamente, garantindo que ele não caia no chão do ninho em chamas. O Rei Barad, profundamente abalado, segura o protagonista nos braços. Ele clama desesperadamente para que o forasteiro acorde, reconhecendo que foi salvo por aquela criança em meio ao caos. E teme que o esforço tenha sido fatal para seu salvador. Em uma visão onírica, o Rei Barad reencontra seu filho, Ban, em um campo sereno. O jovem se despede com um sorriso, pedindo que o pai finalmente siga em frente e viva sua própria vida, trazendo paz ao coração do monarca. 3 dias depois, o Rei Barad desperta em seu leito real, sentindo-se renovado. Ele compreende que sua sobrevivência foi um milagre proporcionado pelo forasteiro e ordena que seus guardas o encontrem imediatamente para uma audiência formal no palácio. O protagonista é conduzido até a presença do monarca na sala do trono. O Rei Barad, curioso, questiona por que o forasteiro arriscou a própria vida para salvá-lo, mesmo sabendo dos perigos mortais que enfrentavam no ninho do dragão. O protagonista explica que desejava que o rei continuasse vivendo, compartilhando o mesmo peso de perda que carregava em seu coração. Impressionado com a nobreza do ferreiro, o monarca decide recompensá-lo generosamente pelo valor da espada que ele criou. O Rei Barad concede ao protagonista uma missão especial de habilidade. Para obter a técnica de esgrima do rei, o ferreiro deve provar seu valor enfrentando o comandante Benson em um teste de combate, demonstrando que possui a habilidade necessária. Durante a trégua, o protagonista desconecta-se do jogo para cuidar de sua vida real. Ele utiliza as recompensas obtidas com suas façanhas para quitar as dívidas hospitalares de seu pai e garantir uma nova moradia, aliviando o peso financeiro que carregava. Sentindo-se grato, o protagonista convida seu amigo Gion para um almoço especial. Ele presenteia o companheiro com sapatos de luxo, retribuindo o apoio fundamental que recebeu quando sua situação pessoal era extremamente difícil. De volta ao palácio, o protagonista se prepara para o teste final. O comandante Benson assume uma postura séria e imponente, deixando claro que não facilitará o combate apenas por causa da amizade que o rei nutre pelo jovem ferreiro. O duelo começa intensamente no pátio. O comandante Benson subestima a espada do protagonista, questionando sua durabilidade e eficácia. Ele avança com confiança, acreditando que sua superioridade técnica garantirá uma vitória rápida e sem esforço contra o forasteiro. O protagonista mantém o foco total em seu objetivo, ignorando as provocações do oponente.
Ele concentra-se exclusivamente em acertar seus ataques, demonstrando uma determinação fria e calculista que começa a surpreender o experiente comandante durante a troca de golpes. Após uma série de golpes precisos, o sistema confirma 59 acertos consecutivos. O comandante Benson, atônito, questiona a identidade do oponente. O protagonista revela sua verdadeira face como o deus da forja, deixando o comandante completamente paralisado pela revelação. Após 2 semanas de trabalho árduo, o protagonista finalmente domina os 3 primeiros capítulos da Esgrima Real. Ele reflete sobre seu progresso constante, ciente de que precisa aumentar sua proficiência para aprender as técnicas avançadas prometidas pelo monarca. O protagonista retorna ao palácio para uma audiência formal com o rei Barad. Ele solicita o ferro congelado de 100 anos, o mesmo material raro utilizado na criação de sua espada, essencial para concretizar seus novos planos de forja. O rei Barad lamenta informar que não possui mais o ferro congelado de 100 anos em seus estoques. A notícia frustra os planos imediatos do protagonista, que contava com a raridade do material para seus projetos de forja de alto nível. Para resolver o impasse, o rei sugere que o protagonista busque o ferro diretamente na mina congelada. Ele ordena que o jovem parta acompanhado de Yun-Su, enxergando nessa expedição uma oportunidade valiosa de aprendizado e crescimento para o ferreiro. Em casa, o protagonista observa o sucesso de sua fama online. Graças à exposição de sua espada pelo rei, seus seguidores cresceram rapidamente, mas ele começa a temer que sua identidade secreta seja descoberta pelo público em geral. Antes de partir para Divor Itra... O investidor, frustrado com a destruição de seus artefatos em masmorras anteriores, recebe a mensagem com surpresa. Ele percebe que o contato é o talentoso ferreiro que ele tanto buscava para alavancar seus negócios e recuperar seus investimentos. O protagonista recebe uma resposta do investidor, que demonstra surpresa ao ser contatado. O investidor questiona se o ferreiro pretende cumprir a promessa feita anteriormente, enquanto já planeja solicitar um novo artefato urgente para seus negócios. O investidor indaga sobre o nível do protagonista, que responde ser apenas 59.
Apesar da hesitação inicial, o investidor decide manter expectativas sobre o jovem, considerando um talento promissor para futuras e lucrativas parcerias comerciais. O investidor pondera se deveria solicitar um pedido ao ferreiro Yun, mas duvida que ele aceite trabalhos de alguém sem ranking. Preocupado com o prazo da missão de mudança de classe, ele se sente pressionado a agir rapidamente. Decidido a cumprir sua missão, o protagonista chega à entrada da mina congelada. O ambiente é gélido e inóspito, mas ele sente uma satisfação peculiar ao ser o primeiro jogador a explorar aquele local, recebendo um bônus de experiência em dobro por sua audácia. Um minerador local os aborda, questionando como conseguiram entrar. Bella apresenta a permissão da família real, exibindo o selo oficial. Impressionado com a autorização, o minerador Banya se apresenta e se oferece para levá-los até seu pai, o chefe dos mineiros. Banya guia o protagonista e Bella pelas profundezas da mina. Ele explica que antigamente monstros infestavam o local até serem selados por um mago há um século. O grupo observa criaturas presas atrás de uma barreira mágica, protegendo depósitos de ferro frio. O minerador alerta que, embora a entrada seja possível, retornar vivo é um desafio perigoso. Ele lamenta que o minério mais valioso esteja justamente na zona dos monstros, mas admite que a barreira mágica garante a segurança dos trabalhadores contra as criaturas. Eles chegam ao posto de trabalho, onde Banya apresenta o protagonista ao seu pai, o chefe dos mineiros. Após cumprir sua parte no acordo de guiá-los, o jovem minerador se despede, deixando os visitantes sob a vigilância do experiente líder da mina. O chefe dos mineiros encara o protagonista com desconfiança, questionando a presença de um forasteiro. O protagonista revela seu interesse em minérios superiores ao ferro frio, provocando uma reação defensiva e hostil do veterano, que suspeita de ganância por parte do jovem. Tentando evitar um conflito direto, o chefe dos mineiros avalia a dupla com cautela. Ele decide testar as intenções do protagonista, perguntando se ele possui qualquer experiência prévia com mineração, antes de decidir se os expulsará ou não do local. O chefe desafia o protagonista, afirmando que um minerador comum extrai apenas 3 minérios por dia. Ele propõe um acordo ousado: se o forasteiro conseguir extrair 40 minérios em uma semana, revelará seus segredos. O protagonista aceita o desafio, determinado a provar seu valor. Após selar a promessa, o chefe repreende Banya por espionar a conversa enquanto ainda está ferido. O protagonista, por sua vez, revela que já havia preparado uma ferramenta especial para essa tarefa, decidido a obter o minério superior a qualquer custo. Uma semana se passa. O chefe dos mineiros observa a entrada da mina, cético quanto ao sucesso do forasteiro. Quando o protagonista finalmente emerge, o veterano fica surpreso ao notar sua aparência de minerador experiente e exige ver os resultados do trabalho. O protagonista revela uma quantidade impressionante de 200 minérios, deixando o chefe em choque absoluto. Incrédulo, o veterano questiona a verdadeira identidade do forasteiro, suspeitando que ele seja um minerador lendário. Mas o protagonista mantém sua postura humilde diante do espanto. O segredo do sucesso é revelado: uma espada de damasco única criada pelo próprio protagonista, capaz de se transformar em uma picareta com poder de corte superior contra rochas. A ferramenta provou ser a chave para superar todas as expectativas do chefe. O chefe dos mineiros observa a montanha de minérios coletada pelo protagonista e fica atônito. Reconhecendo o talento do forasteiro, ele admite ter subestimado suas habilidades como ferreiro. Em um gesto de respeito, o veterano pede desculpas e convida o jovem para um jantar comemorativo. O protagonista aceita o convite, mas não esquece de sua companheira. Ele pergunta se pode levar Lady Bella, recebendo uma resposta positiva e imediata do chefe. A notícia da celebração se espalha rapidamente entre os trabalhadores, que começam a comemorar o sucesso do novo minerador. Durante o jantar, o protagonista tenta socializar com Lady Bella, que prefere beber sozinha. O chefe dos mineiros interrompe a conversa, curioso sobre o feito do jovem. Ele questiona como o rapaz conseguiu minerar 200 minérios e se ele realmente possui a famosa picareta especial. O protagonista atende ao pedido e invoca sua ferramenta diante de todos. Ele revela uma picareta de damasco, deixando os mineiros ao redor completamente impressionados com a qualidade do item. A curiosidade do grupo aumenta ao verem a peça única que garantiu o sucesso do forasteiro. O chefe dos mineiros conduz o protagonista até uma área isolada, apontando para o local onde o lendário ferro congelado estaria enterrado há um século. O ferreiro observa a região com desconfiança, percebendo que aquele ponto exato é protegido por uma barreira mágica instável. Subitamente a barreira mágica começa a falhar,
emitindo sinais luminosos de alerta. Percebendo o perigo iminente de um colapso estrutural, o protagonista avisa o chefe sobre a gravidade da situação e exige a evacuação imediata de todos os trabalhadores da área. A mina entra em colapso total, forçando uma retirada caótica dos trabalhadores. Apesar do risco, o protagonista e o chefe decidem que não podem abandonar os mineiros presos nos túneis, preparando-se para uma arriscada missão de resgate antes que monstros invadam o local. O sistema notifica o protagonista sobre o número de sobreviventes, tratando suas vidas como dados. Determinado a protegê-los, ele instrui Lady Bella a lidar com qualquer ameaça periférica, enquanto se posiciona sozinho na entrada da masmorra para enfrentar a horda de monstros. Para conter a invasão, o protagonista utiliza uma criação divina de emergência fundindo minerais raros para forjar uma arma devastadora. Com a grande espada de ferro celeste em mãos, ele encara a entrada da mina, pronto para o confronto final. O protagonista encara a entrada da mina com determinação absoluta. Diante dele, uma horda de monstros de pedra, composta por Trolls e Orcs, emerge das sombras causadas pelo colapso, avançando rapidamente para atacar o ferreiro. Empunhando a espada de ferro celeste, ele assume uma postura defensiva inabalável. O jovem ferreiro jura proteger a entrada da mina, garantindo que nenhum daqueles monstros consiga ultrapassar sua posição e alcançar os mineiros em fuga. O combate se inicia com uma explosão de poder. O protagonista avança contra a linha de frente dos monstros, desferindo golpes precisos com sua nova arma, que brilha intensamente na escuridão da caverna, cortando o ar com força bruta. A lâmina corta a defesa dos inimigos com uma facilidade surpreendente. Cada movimento do protagonista é acompanhado por uma aura azulada, demonstrando a eficácia devastadora da espada de ferro celeste contra a resistência natural das criaturas de pedra. Apesar da superioridade numérica dos monstros, o protagonista mantém o controle total da situação. Ele utiliza técnicas de esgrima avançadas, transformando a batalha em uma demonstração de força e habilidade técnica superior contra a horda que tenta avançar. Ao finalizar a sequência de ataques, o protagonista observa o resultado. A espada da fúria superou todas as suas expectativas, causando danos críticos e garantindo que a entrada da mina permanecesse segura sob sua guarda vigilante. Os mineiros celebram a segurança ao perceberem que o ferreiro atraiu os monstros para longe. O chefe, sentindo-se envergonhado por não ter protegido a todos, ordena que os sobreviventes avancem imediatamente para dentro da masmorra, buscando resgatar suas famílias. Ao adentrarem a caverna, os mineiros encontram o protagonista caído no chão. Preocupados com seu estado, eles se aproximam rapidamente, temendo que o ferreiro tenha sofrido ferimentos graves durante o confronto solitário contra a horda de monstros. Lady Bella ampara o protagonista, verificando seus sinais vitais com alívio. Apesar da exaustão extrema, ele pede que ela mantenha a calma, garantindo a todos que está bem e que a ameaça foi completamente neutralizada pelo seu esforço. O protagonista explica que agiu por consideração à família que os mineiros formaram. Comovido, o chefe agradece profundamente pelo sacrifício, enquanto o grupo decide levar o ferreiro para um local seguro para que ele possa descansar adequadamente. Longe dos olhares dos mineiros, o protagonista revela um sorriso sutil. Ele admite para si mesmo que exagerou um pouco na encenação dramática, garantindo que sua imagem de herói fosse consolidada perante o grupo de trabalhadores. Os mineiros carregam o protagonista para o interior da mina, ainda sob a impressão de que ele sofreu ferimentos graves. Lady Bella observa a cena com preocupação, enquanto o ferreiro mantém sua atuação impecável para garantir a gratidão e a lealdade do grupo. Após um período de descanso, o protagonista desperta em um quarto seguro. O chefe dos mineiros entra apressado, demonstrando alívio ao vê-lo consciente e perguntando imediatamente sobre seu estado de saúde após o confronto exaustivo contra os monstros. O chefe dos mineiros garante que todos estão seguros e pede para conversar seriamente com o ferreiro. Ele demonstra uma gratidão profunda, sentindo-se em dívida pelo sacrifício heroico que o protagonista realizou para proteger a todos durante o ataque. Em sinal de reconhecimento, os mineiros prometem minerar exclusivamente para o protagonista, buscando o raro ferro congelado que ele tanto procura. O ferreiro aceita a oferta, consolidando sua posição como salvador do grupo e garantindo recursos valiosos para suas forjas. O mineiro Banha, profundamente comovido pelo sacrifício do protagonista, ajoelha-se diante dele. Ele expressa sua gratidão absoluta, declarando que o ferreiro é seu verdadeiro salvador e que deseja segui-lo fielmente como seu mestre a partir de agora. Uma notificação mágica surge no ar,
confirmando que Banha é um prodígio destinado a se tornar um mineiro lendário. O sistema informa ao protagonista que ele possui os requisitos necessários para aceitar o mineiro como seu parceiro oficial de trabalho. O protagonista reage com surpresa à proposta inesperada de parceria. Ele reflete sobre o peso dessa responsabilidade, enquanto o sistema aguarda sua decisão final sobre o futuro do mineiro e o impacto que essa união terá em sua jornada. Em uma central de monitoramento, uma operadora entra em pânico ao ver a notificação. Ela lamenta que o protagonista tenha conseguido um novo aliado, mesmo sem possuir um território ou o título oficial de mestre de guilda no momento. Banha continua seu discurso apaixonado, enfatizando o respeito que sente pelas habilidades especiais do protagonista. Ele reafirma seu desejo de servir, enquanto o ferreiro observa a determinação genuína e a lealdade inabalável presente nos olhos do mineiro. Banha ajoelha-se e jura lealdade absoluta, oferecendo sua picareta e trabalho ao protagonista. O ferreiro, tocado pela sinceridade do mineiro, hesita por não se sentir pronto para liderar, mas acaba aceitando o pedido de parceria após uma breve reflexão. O sistema confirma a união e Banha, emocionado, abraça o mestre. O mineiro promete continuar trabalhando arduamente enquanto aguarda o momento de se reencontrarem, selando um compromisso de crescimento mútuo e cooperação entre os dois aventureiros. O sistema detalha as habilidades de Banha, revelando seu enorme potencial. O protagonista aproveita a oportunidade para extrair o raro ferro congelado milenar, sentindo-se satisfeito por ter conquistado um aliado tão valioso e dedicado para seus futuros projetos. O grupo se despede com gratidão mútua. O protagonista presenteia Banha com sua picareta, incentivando-o a continuar minerando, enquanto reflete sobre como sua atitude de salvar os mineiros acabou gerando um respeito genuíno e inesperado entre os trabalhadores. Dias após o encontro na mina, o protagonista se vê diante de um novo desafio na dungeon da Salamandra. Frustrado por não conseguir forjar o escudo necessário, ele questiona suas próprias falhas enquanto observa o ambiente hostil ao seu redor. Uma notificação surge inesperadamente, trazendo um presente enviado pelo mestre Yun-Su. O protagonista, surpreso com a mensagem, hesita por um momento antes de decidir abrir o pacote, curioso sobre o que o ferreiro teria enviado para ajudá-lo. Ao abrir o presente, ele descobre um escudo lendário inspirado na Égide, uma obra-prima que supera todas as suas expectativas. Impressionado com o talento de Yun-Su, ele sente que finalmente possui o artefato necessário para concluir a dungeon. Com o escudo lendário em mãos, o protagonista avança determinado em direção ao portal brilhante da dungeon. Uma missão secreta é ativada automaticamente, marcando o início de um confronto decisivo que testará todo o seu poder e as capacidades do novo equipamento. Em outro momento, o protagonista encontra Bela no luxuoso salão de recepção do reino de Goiar. Eles discutem a saúde do pai dela, que permanece inconsciente, enquanto preparam o terreno para tratar de assuntos estratégicos sobre a fundação da guilda. Analisando documentos detalhados, o protagonista e Bela planejam o crescimento da organização. Ele sugere manter um grupo pequeno e de elite, focando em elevar a fama do ferreiro no reino para atrair prestígio e atenção rapidamente para o projeto. Bela questiona se ele já possui alguém em mente para ser um dos fundadores da guilda. O protagonista admite que não é próximo de muitos usuários, mas concorda com a necessidade de buscar aliados confiáveis para garantir o sucesso da empreitada. Ao mencionar o nome de Bar como candidato, o protagonista desperta a preocupação de Bela. Ela questiona a falta de informações sobre o nível e o histórico do guerreiro, temendo que uma recomendação precipitada comprometa a equipe inicial. O protagonista relembra com gratidão como Barco ajudou em um momento crítico, sacrificando seus próprios benefícios. Bela, embora ainda cautelosa, reconhece o valor do protagonista e a importância de sua lealdade inabalável para com seus companheiros. Bela alerta sobre o risco de traição ou manipulação por interesses comerciais, mas o protagonista defende firmemente o caráter de seu amigo. Ele reafirma sua confiança absoluta, encerrando qualquer dúvida sobre a integridade e a lealdade de Bark. Observando o protagonista com seriedade, Bela enfatiza que a decisão final de aceitar Bark na guilda recai inteiramente sobre ele. Ela reforça a responsabilidade da escolha, enquanto o protagonista pondera sobre a confiança que deposita em seu aliado. O protagonista pede para encontrar Bark pessoalmente, mas Bela insiste que ele mantenha sua identidade como ferreiro em segredo. Ela revela que incluiu o nome dele no presente enviado recentemente, o que pode ter causado um impacto inesperado. Em um campo de batalha, Bark testa o novo escudo lendário, maravilhado com suas capacidades. Ele sente que o artefato possui exatamente as funções que desejava, superando qualquer expectativa anterior sobre equipamentos de defesa de alto nível.
Ao notar a marca do ferreiro no escudo, Bark fica atônito e profundamente impressionado. Ele se questiona sobre como poderá retribuir a generosidade de Yunsu, sentindo-se grato pelo presente que mudou o rumo de sua luta. Um adversário poderoso surge, exigindo saber quem forjou o escudo e ameaçando Bark caso ele se recuse a falar. O guerreiro se prepara para o confronto, determinado a proteger o segredo de seu amigo a qualquer custo. Bark se recusa a trair seu amigo, mesmo sob a ameaça mortal do inimigo. Ele defende que o escudo lendário é um presente valioso de um companheiro, mantendo sua lealdade inabalável diante do perigo iminente no campo de batalha. No calor do combate, Bark ativa uma habilidade oculta do escudo, Escudo Gélido. O poder inesperado surpreende o adversário, que prepara uma magia poderosa para tentar subjugar a defesa recém-descoberta de Bark. A lealdade de Bark é recompensada pelo sistema, que reconhece sua postura e concede a qualificação de guerreiro em crescimento. Ele percebe que a masmorra servia como um teste para essa classe especial, destinada a proteger quem se ama. O sistema sugere que Bark entre em uma guilda, deixando pensativo sobre o próximo passo. Com a nova classe e o escudo, ele sente que finalmente possui o necessário para se unir ao grupo de seu amigo Yunsu. Bark reflete sobre o encontro iminente com Yunsu enquanto analisa as informações em sua interface. Ele está ansioso para conversar com o ferreiro, sentindo que tem muito a compartilhar após os eventos decisivos que vivenciou na masmorra. Ao chegar em uma taverna movimentada, Bark encontra Yunsu e Bella aguardando. Sua presença imponente e destacada pela armadura lendária atrai olhares curiosos de todos os jogadores presentes no local, que observam o guerreiro com admiração. Bark agradece sinceramente a Yunsu pelo escudo, revelando que foi o artefato que garantiu sua vitória na missão. Ele admite que não imaginava que o ferreiro estivesse por trás de um item tão poderoso e valioso. O grupo se retira para um saguão privado no reino de Goyar para conversar com mais discrição. Bark retoma a conversa, explicando como reconheceu a identidade de Yunsu através da marca exclusiva gravada no escudo que recebeu. Yunsu confirma sua identidade, explicando que gravou a marca para não precisar se esconder de Bark. Ele pede que o guerreiro se aproxime, estabelecendo uma relação de confiança mútua e transparência entre os dois aliados. Bark relata como defendeu o segredo de Yunsu diante de jogadores gananciosos. Bella, impressionada com a lealdade demonstrada pelo guerreiro, pede desculpas por ter julgado mal suas intenções, reconhecendo que ele é um aliado extremamente valioso. Aproveitando o momento de confiança, Bark faz um convite importante. Ele deseja formalmente que Yunsu se junte à sua guilda, expressando o desejo de crescerem juntos e compartilharem as alegrias e desafios de sua jornada. O guerreiro reafirma seu compromisso de proteger o ferreiro. Bark revela ser um guerreiro em crescimento de nível 311, uma classe rara e poderosa que possui o potencial de evoluir para um status lendário. Yunsu retribui a transparência, revelando seu nome verdadeiro e sua classe como Deus da Forja. Eles selam o acordo com um aperto de mão firme, prontos para iniciar uma parceria estratégica e duradoura. Bark tenta recompensar Yunsu pelo escudo, mas o ferreiro recusa o pagamento. Para sua surpresa, o sistema notifica uma transferência astronômica de 400 milhões de moedas, deixando Yunsu em choque absoluto com a generosidade do guerreiro que insiste tratar-se apenas de um presente para consolidar a parceria. Bark insiste que o valor é apenas um presente para selar a aliança. Ele propõe um plano ousado para tornar Yunsu famoso através de uma transmissão ao vivo, deixando o ferreiro confuso e sem palavras diante da audácia. Yunsu reage com choque absoluto ao receber a notificação da transferência astronômica. O ferreiro mal consegue acreditar na generosidade de Bark, que insiste tratar-se apenas de um presente para consolidar sua nova e promissora parceria. Enquanto isso, o cenário midiático do jogo Ares passa por uma transformação. Diversas emissoras firmaram acordos para inundar as redes com conteúdos focados no jogo, buscando desesperadamente manter a atenção do público em meio à crescente competição. A estação AG, que antes dominava a audiência transmitindo jogadores ao vivo, enfrenta uma queda preocupante. A equipe de produção trabalha sob pressão, ciente de que precisa de um grande atrativo para recuperar seus espectadores perdidos. A equipe de produção se prepara freneticamente para uma transmissão decisiva. Eles revelam que, embora o ferreiro Yun tenha recusado aparecer, ele prometeu responder através do campeão do torneio de artes marciais, representando sua última esperança. O clima no estúdio é de urgência total. Com menos de uma hora para o início da transmissão, os produtores monitoram cada detalhe, torcendo para que a conexão com o campeão e o ferreiro salve a audiência da emissora. A transmissão especial da emissora AG finalmente começa, gerando grande expectativa no público.
O apresentador Tumps assume o comando prometendo revelar detalhes sobre o misterioso ferreiro Yun através do campeão do torneio de artes marciais. Yun-Su entra na sala da verdade, deixando o público e o apresentador em choque com sua aparência jovem e comum. A audiência reage com incredulidade, questionando se aquele rapaz seria realmente o lendário ferreiro. Enquanto isso, a poderosa guilda Bigorna Negra discute a ascensão meteórica de Yun-Su. O mestre Hou-Un observa a situação com cautela, reconhecendo que precisam agir rapidamente para recrutar o ferreiro, antes que sua fama se torne incontrolável. Hou-Un surpreende a todos ao fazer uma doação generosa na live, atraindo a atenção de Tumps. O apresentador aproveita o momento para questionar Yun-Su sobre sua vida pessoal, tentando manter o interesse do público em alta. Nos bastidores, a equipe orienta Yun-Su a manter as aparências. Ele deve agir como se estivesse recebendo instruções do ferreiro Yun pelo fone de ouvido, preservando a farsa necessária para o sucesso da transmissão. Durante a transmissão, Yun-Su enfrenta uma enxurrada de perguntas sobre o ferreiro Yun. Ele tenta manter a farsa, alegando que idade, altura e peso são segredos protegidos. A pressão aumenta, e ele percebe que continuar fugindo das respostas pode arruinar sua imagem pública. Para desviar o foco, Yun-Su propõe apresentar o ferreiro através de seu trabalho. Ele anuncia uma colaboração épica, uma missão de time Attack em uma masmorra, onde o ferreiro criará artefatos e Yun-Su os utilizará para limpar o desafio em 10 dias. O apresentador Tumps fica em choque com a ousadia do prazo, mas percebe o potencial de audiência. Hou-Un, da guilda Bigorna Negra, intervém com uma doação massiva de 10 milhões de won, condicionando o prêmio à criação de um item único dentro do prazo estipulado. Hou-Un impõe uma condição severa. Se Yun-Su falhar, ele deverá revelar todas as informações da lendária espada feita para o rei Barad. O clima no estúdio se torna tenso, com todos aguardando a decisão de Yun-Su diante da proposta arriscada. Yun-Su, fingindo consultar o ferreiro pelo fone de ouvido, aceita o desafio. A tensão no estúdio é palpável enquanto o público reage à audácia da aposta. Com o acordo selado, a transmissão segue para um novo patamar de expectativa e perigo. Yun-Su discute com sua parceira sobre a repercussão da aposta. A comunidade online já encara o desafio como um duelo direto entre ele e Hou-Un. Yun-Su admite que precisa criar um item de grau único para se promover e garantir seu sucesso, independentemente dos riscos. A parceira alerta que o confronto não é apenas um duelo, mas uma batalha por reputação. Se Yun-Su falhar, o valor do ferreiro Yun despencará. Determinado, ele reafirma que precisa vencer a qualquer custo para manter sua ascensão e evitar o recrutamento pela Bigorna Negra. Após um momento de motivação, a parceira se retira para deixar Yun-Su focado na criação dos artefatos. 10 dias se passam rapidamente, e o cenário muda para o interior da masmorra, onde o desafio de Time Attack está prestes a começar diante de uma audiência massiva. A live atinge 80 mil espectadores, superando todos os recordes anteriores. A equipe de produção está eufórica com a audiência. Yun-Su entra na masmorra, pronto para enfrentar o primeiro estágio, que consiste em eliminar 40 monstros e destruir uma joia vermelha distante. O apresentador reforça que o recorde atual é de 1 minuto e 23 segundos. Se Yun-Su superar essa marca, receberá um prêmio de 10 milhões de won. Yun-Su, confiante, inicia a contagem regressiva e prepara seu equipamento para a ação. Yun-Su revela uma manopla especial, aumentando drasticamente seu poder de ataque. Ele destrói o objetivo em tempo recorde, deixando todos chocados. Ao final, ele cobra de Hou-Un no pagamento dobrado, lembrando da aposta original, feita durante a transmissão. A revelação da manopla de grau único deixa a audiência e os especialistas em silêncio absoluto. Yun-Su exibe o artefato reluzente com um sorriso de confiança, enquanto Hou-Un observa a cena com uma expressão de choque e incredulidade. A superioridade técnica do equipamento confirma a genialidade do ferreiro e coloca o líder da Bigorna Negra em uma posição humilhante.